Olá, bem-vindas à Semana de Educação Perinatal. Estamos muito felizes com a adesão enorme de tantos profissionais do Brasil e de Portugal. Sejam todas muito bem-vindas. Teremos 7 dias com aulas inéditas e a última, inclusive, um encontro síncrono comigo, em que poderemos tirar dúvidas, responder perguntas e queremos fazer desse encontro o mais interativo possível. Essas aulas que vocês receberão serão gravadas, mas podem nos mandar as questões por direct no Instagram ou pelo nosso e-mail equipebrasil@gentlebirth.com. Hoje nós vamos começar por uma questão básica. Para nós que trabalhamos com a humanização do parto, nós acreditamos que estamos lutando para mudar o mundo. E eu quero me aprofundar nessa compreensão de que mudança nós estamos falando e por que acreditamos que isso não são só palavras bonitas. Isso efetivamente é a resposta ao nosso trabalho. Vamos lá? Vou começar a nossa apresentação, cujo tema, inclusive, é exatamente esse: mudar o mundo. A psicologia e a bioquímica do amor. Vamos entender o que esse propósito de mudar o mundo tem a ver com essas duas ciências, a psicologia e a bioquímica. E, especificamente, o que tem a ver com amor. Vamos lá? Vamos partir do óbvio. Há duas frases que são muito batidas no mundo da humanização, mas nem sempre compreendidas em toda a sua profundidade. Vamos nos perguntar o que significam essas duas frases para você. A primeira, a do Michel Audin, esse obstetra francês que hoje mora na Inglaterra, mas que tem um instituto no Brasil, que é o Instituto Michel Audin. Esta frase percorre o mundo e todo mundo que trabalha com a humanização repete: para mudar o mundo, precisamos mudar a forma de nascer. Mas será que a gente entende toda a dimensão dessa proposta? E a segunda é uma sabedoria africana que diz: é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança. O que isso tem a ver com a fisiologia e com a psicologia? O que isso tem a ver com o parto e nascimento? Primeiro a gente precisa responder uma questão. O que a espécie humana exige para existir? Poderíamos até estender. Por que qualquer espécie exige? O que qualquer espécie exige para existir, para continuar existindo no planeta Terra? Eu consegui juntar 6 questões. A reprodução. Sem reprodução a gente acabaria em si mesmo, não há nenhuma espécie que seja eterna. A comunicação, para não repetir os mesmos erros, né? Então a gente precisa da comunicação. A gente precisa do vínculo, especialmente nós, mamíferos, que temos recém-natos muito prematuros e dependentes. O mais prematuro e dependente é o recém-nascido do ser humano. Então, depende do vínculo, depende de alguém que se dedique, que devote a sua vida no primeiro momento a cuidar desse novo ser, senão ele não sobreviverá. O quarto é a imunidade. Precisamos construir formas de defesa para convivermos com as bactérias que são familiares ao nosso núcleo familiar, que são presentes no nosso núcleo familiar, sem que a gente derive grandes infecções. Então, há muitas bactérias, há vírus que temos contatos de forma repetida que precisamos construir uma certa defesa, uma resposta a eles. O quarto é uma comunidade. Todo ser vivo trabalha e vive em uma comunidade que precisa garantir proteção, suporte e apoio. E o último é a renovação. Se nós não nos renovarmos, se nós não mudarmos, a gente não constrói capacidade e estratégia de adaptação às exigências de cada época ao longo da história. O que tudo isso tem a ver
com educação perinatal? O que isso tem a ver com esse período de vida humana? Vamos lá então. Vamos começar antes do parto. Digamos que esse casal tenha concebido o seu bebê da forma natural, que é o mais comum, a partir do encontro de dois corpos que se atraem, que produzem um efeito de excitação um no outro e, consequentemente, produzem ocitocina, porque a ocitocina está presente primariamente nas nossas emoções, em todas as situações que nos emocionam, na excitação sexual e no orgasmo. Então, houve um primeiro ato e ali houve um intercurso sexual, de preferência prazeroso, já que é para a gente idealizar, vamos pensar na melhor forma possível, um encontro afetivo, sexual, que gerou uma fecundação. Bom, a partir desse momento do encontro desses dois gametas, do espermatozoide e do óvulo, nós temos ali uma revolução, uma cascata de hormônios que vão ocorrer no corpo feminino. Logo no início, um pico da progesterona que se elevará até o final da gestação, alcançando o máximo lá no final da gestação. Mas já essa subida inicial produz um efeito imediato de um ensimesmamento, um certo mergulho em si mesmo, para dar conta de uma ambivalência de quero ou não quero, uma ambivalência saudável, porque a vida dela mudará a partir desse momento, independente se for primeiro, segundo ou terceiro filho, o evento de uma gestação muda a vida da pessoa. E esse ensimesmamento, ele é muito propício para um evento descrito por Winnicott em 1956, que é a construção da preocupação materna primária. Essa predisposição a gestar e maternar um sujeito, um novo sujeito, uma nova criatura. Isso decorre já esse processo já começa ali no primeiro trimestre. Paralelo a isso, Bailovsky descreve o que ele chama de transparência psíquica, uma sensibilidade extremamente exaltada, uma labilidade emocional intensa, principalmente essa sensibilidade à flor da pele, que casa com o que Hiller, em 2014, descreve também com a neuroplasticidade. A neuroplasticidade seria um incremento na capacidade de construir novas respostas a problemas antigos. É como se, de repente, essa mulher estivesse muito aberta à mudança de comportamento, à mudança de alimentação, à mudança de padrão de exercício físico, à aquisição de novos conhecimentos, como leituras, preocupações com relação à educação do bebê, a parto, à gestação. Então, está ali, naquele momento, uma janela de oportunidades extremamente importante que não se restringe ao interesse da gestação, mas da vida como um todo, profissional, uma criatividade mais plástica, intensa e visível, e que tem a ver com esse momento de gestar uma nova pessoa. Do ponto de vista bioquímico, a gente está lá aumentando os picos de progesterona e estrogênio. Já no final da gestação, acontecem 3 fenômenos bem interessantes. Primeiro, há uma multiplicação de receptores de ocitocina. A ocitocina tem receptores, nós temos receptores de ocitocina em todo o corpo, mas nas últimas semanas de gestação, triplicam-se os receptores na área do útero. Para quê? Ao ser ejetada a ocitocina em nossa corrente sanguínea, esses receptores captem com mais facilidade esse hormônio, produzindo a contração uterina e ajudando na ejeção do bebê. Mas a ocitocina também tem um outro papel super importante, que é o hormônio do amor. Mas só é o hormônio do amor se ela for
com a produção endógena, uma produção da própria mulher, já que quando a ocitocina é endógena, ela tem uma ação no sistema nervoso central. Já a ocitocina sintética terá uma ação somente no sistema nervoso periférico, não produzindo, portanto, essa sensação de vinculação. Uma outra quantidade de receptores vão aparecer nos seios, que são os receptores da prolactina, para ajudar na produção desse leite, na pojadura pós-parto. E outra quantidade de receptores vão surgir no cérebro para captar a endorfina. Esse hormônio que vai atuar como se fosse um analgésico natural no momento do trabalho de parto. Então, o corpo está todo se preparando para isso. Também, durante esse final, aparecem receptores de catecolamina e de melatonina no corpo do bebê, para que eles possam identificar a ejeção desses hormônios e se preparem para esse momento. A melatonina, que é a coadjuvante da ocitocina, que vai ser produzida em maior intensidade durante o trabalho de parto, ela atravessa a barreira placentária e oferece ao bebê uma proteção antioxidante para os primeiros anos de sua vida. Só os bebês que viveram o trabalho de parto a gente consegue identificar a presença da melatonina após o nascimento. As catecolaminas, quando chegam ao bebê, elas protegem o bebê do período expulsivo, facilitando a transição de respirar pelo umbigo e passar a respirar pelo nariz, ajuda a limpar os pulmões do líquido que ele ingeriu durante a gestação e produz uma reserva plástica que pode garantir a alimentação dele nas horas em que não há ainda a ejeção do leite. Um autor chamado Athan dá conta de que mudanças na identidade serão visíveis nessa mulher. Serão mudanças biológicas, psíquicas, sociais, políticas e espirituais, que toda a cascata hormonal, toda a preparação fisiológica favorece que isso aconteça. E aí eu vou trazer aqui uma música muito bonita do Ivan Lins. Diz assim: vieste a hora e a tempo, saltando meus barcos e velas ao vento. Vieste me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste de olhos fechados, num dia marcado, sagrado para mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagem, para dentro de mim, meu amor. O bebê não é passivo. Tudo isso é vivido pelas duas pessoas em jogo, pelas três com parceiro também. Mas especialmente na mulher, é a única oportunidade que nós temos de efetivamente dividir o corpo com outra pessoa. É a única situação em que há dois corações batendo num só corpo e não tem nada de errado. E há dois estômagos, e há dois pulmões, e há quatro pulmões, né? E há dois sistemas digestivos, e tudo funcionando e está tudo bem. Há uma generosidade em dividir esse corpo com a outra pessoa que você precisa negociar essa coexistência na construção maior de uma relação que poderá permitir a existência dessa nossa espécie. E durante o parto, onde é que a natureza contribui para tudo isso? Bom, a ocitocina, ela possui um antagonista. O antagonista da ocitocina é a adrenalina, o cortisol. Então, a mulher, quando ela está em trabalho de parto, se ela se sentir ameaçada, se ela se sentir pressionada, insegura, ela vai entrar em estresse. E entrando em estresse, ela vai produzir adrenalina e isso pode interromper o trabalho de parto. Entretanto, a adrenalina não é o vilão da história, porque existe um momento em que a adrenalina é necessária. Quando a mulher passa do padrão do trabalho de parto ativo
para o período expulsivo, é um momento em que ela está achando que as forças se esgotaram, que ela não tem mais força. E aí muda o padrão e vem uma injeção de adrenalina, junto com as catecolaminas, para poder produzir todo aquele efeito no pulmão e no corpo do bebê. E ela encontra uma força, ela acessa uma força que ela não sabia existir. Paralelo a isso, a gente tem um estado alterado de consciência, provavelmente em função da grande quantidade de endorfina, aquela analgesia natural que o nosso corpo vai produzir para suportar e suplantar esse momento de pico, de grande investimento para o nascimento do bebê. E esse momento a gente chama de partolândia. Está lá descrito pela Sarah Buckley nos seus estudos sobre a cascata hormonal. E aí Buckley fala também sobre essa necessidade de força e superação, de limite, que é testado nesse momento e que é colocado ali a mulher a grande capacidade de reconhecer e encontrar com uma força interna que ela desconhecia até então. A Tracy Donegan, que é a fundadora do Gentle Birth, diz que o parto é o evento de maior desempenho do ser humano, do corpo humano. E é interessante, no trabalho de Blackmore, de 2008, e também da Susana Carmona, da Espanha, poderia ter citado ela aqui, eles fizeram um trabalho de ressonância magnética, mapeando o cérebro da mulher antes de uma gestação e depois de uma gestação. E percebeu que há uma poda sináptica. Parece contrário à neuroplasticidade que eu falava antes, mas não é. A neuroplasticidade é como se fosse uma multiplicação de possibilidades de caminhos. A poda é a reafirmação de determinados caminhos de forma mais explícita. Então, quando se dá a poda sináptica, algumas respostas ficam mais fortalecidas, reafirmadas. E isso se dá durante o parto e pós-parto, exatamente para garantir a essa mulher a capacidade de ser assertiva nas suas respostas, uma vez que ela tem uma pessoa que depende dela, que algumas decisões serão de vida ou morte, por exemplo. A grande ejeção de ocitocina e de melatonina junto com a endorfina no parto produz um enamoramento, uma disponibilidade desta mulher de olhar com interesse para a sua cria. Está nos trabalhos de Numa Insel e de Roxane. Esse olhar precisa ser desenvolvido porque essa criança vai demandar muito dessa pessoa e essa pessoa precisa estar comprometida com esse cuidado. Então a fisiologia dá uma força nesse momento. Para completar, a passagem do bebê pelo canal vaginal garante o contato com o microbioma familiar, com aquelas bactérias que estavam presentes no seu núcleo familiar, na sua casa, com os animais da sua casa, no tapete, as pessoas que convivem ali, que são comuns na flora intestinal dessas pessoas que habitam a mesma casa. E garantem a essa criança uma imunidade necessária para que ele possa se defender dessas bactérias, desses micro-organismos que povoam a sua existência real, não o hospital estéril, mas a sua casa. Vou trazer aqui uma outra música, a do Nando Reis, que diz assim: para você guardei o amor que nunca soube dar. Senti o amor que tive e vi sem me deixar. Senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz do gesto. O jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe, em cada olhar, guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer para ter um jeito meu de me mostrar.
Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer, se o coração bater forte e arder. No fogo o gelo vai queimar, no fogo o gelo vai queimar. Para você guardei o amor que aprendi vendo meus pais. O amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre e feliz, céu, cheiro e ar, na cor que arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, tevere, ponte, desenhado no seu quadril. Meus lábios beijam signos feitos sinos, trilho a infância, terço o berço de seu lar. Nós estamos construindo o ninho no final da gestação e durante o parto a gente efetiva esse encontro de um amor que a gente guardou e que nunca soube dar e que vai descobrir nesse encontro de quem está por chegar. E onde a natureza contribui para isso no pós-parto? Bom, no momento da dequitação da placenta, a progesterona cai de 70 a 0. Uma queda abrupta, importantíssima e que produz um efeito imediato do ponto de vista emocional. Pode ser responsável, inclusive, pelo que a gente chama de blues psicológico, que é aquela labilidade emocional intensa, aquela mescla de sentimentos de tristeza com muitos sentimentos de alegria, de uma certa culpa, porque todo mundo queria que nós estivéssemos alegres o tempo todo. Mas isso não é um conto de fadas, isso é uma vida real. Paralelo a isso, há o aumento da prolactina para que haja a pojadura do leite. E isso tem como consequência a diminuição do desejo sexual. Ambas situações são muito pertinentes, porque elas fazem isso para que essa atenção e esse foco seja completamente voltado para a criança. E esse olhar voltado para a criança, esse interesse, precisa ocorrer numa frequência cerebral, diferente da frequência que a gente atua no dia a dia. É preciso estar numa frequência que permita uma comunicação com essa criança, para que essa mãe tenha a capacidade de reconhecer se aquele choro é por dor, se é por fome, se é porque está molhado de xixi, se é por cólica, se é por colo. Então ela não pode funcionar como ela funcionava antes. E esse rebaixamento na frequência do funcionamento cerebral produz essa exacerbação da sensibilidade e da labilidade emocional. Ela precisa estar hiperalerta para ouvir o indizível. Essa criança não usa palavras, usa o choro, usa a emoção, usa o corpo. Está lá em Rockzine, em 2017. E todo aquele ensimesmamento do primeiro trimestre da gestação, que produziu uma revisitação às histórias vinculares dela, mesmo durante a gestação, reacende de forma poderosa agora no pós-parto. Essa mulher vai rever a relação com sua própria mãe, vai revisitar seus vínculos. Ela está ali reconstruindo e muitas vezes revivendo dores do seu passado. E é um momento de perigo e de oportunidade, porque muitas dessas histórias serão ressignificadas, reelaboradas e as relações sairão muito fortalecidas. Outras vão ter feridas sangrantes e consequências dessa revisita com dores intensas, seja na relação com os próprios pais, seja na relação com os amigos e seja na relação com o parceiro. Então, o pós-parto, ele exige uma delicadeza no cuidado, porque é uma potência ali de construção de novas possibilidades, de resolução de antigos problemas, mas também tem o risco de potencializar algumas dores. Essa mãe precisa de ter toda a sua capacidade de comunicação e foco voltado para o bebê, e ela está sendo convocada a várias outras coisas, fora as ações que ela precisa fazer para a vida do dia a dia. E aí eu trago uma nova música, de Alceu Valença, que diz assim:
Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, e eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Então, no final da gestação, antes desse puerpério, a mulher tem um momento em que ela prepara o ninho. Ela volta a ficar em silêncio para viver toda essa transformação que eu falei, que começa a partir do momento do próprio trabalho de parto até a lactação dessa placenta, e vai viver muito mais em todo o puerpério. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vem chegando para brincar no meu quintal e vem de dentro, como fala o seu Valença. E qual seria então o papel da comunidade? Bom, já desde 1969, desculpa, o John Bowlby nos alerta de que o apego é uma necessidade básica do ser humano. Não podemos sobreviver sem a construção do apego. Nós sabemos também no trabalho de Marley o quanto há de mudança no repertório comportamental, cognitivo e social a partir de uma gestação. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da humanidade com essa pandemia e sabemos que o isolamento social aumenta o risco de morte prematura por todas as causas, para todas as raças. Nós estamos vivendo o distanciamento social, a dificuldade de suporte, e um trabalho de Rod Lundstad de 2015 mostra que a falta de conexão social aumenta os riscos da saúde, tanto quanto fumar 15 cigarros por dia ou ter transtornos com o uso de álcool. A solidão e o isolamento são 2 vezes mais prejudiciais à saúde física e mental do que a obesidade, por exemplo. Portanto, temos que convocar, mobilizar a sociedade que gira em torno dessa mulher para que promova um suporte social seguro. Efetivamente construa rede de suporte para que ela possa viver esse momento. Afinal de contas, o trabalho de Roncallo nos mostra que a qualidade do vínculo materno-fetal constitui um fator protetor de desenvolvimento psicológico posterior para essa criança. Então, nós estamos falando do futuro da humanidade. Qual é o futuro que nós queremos? E aí, vou apresentar uma última música, que é Paciência, de Lenine. Ele diz assim: enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mas quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para não. Mas nós estamos convocando vocês a pararem para perceber a beleza da vida, para esperar que as coisas possam acontecer no seu tempo e que a maturação do processo depende de um tempo que não está no relógio, não é o tempo do Cronos, mas está no tempo do Kairos, no tempo do sensível e que exige paciência. E por que nós precisamos saber de tudo isso? Primeiro, porque a gente concorda com Rick Jones, que é um médico brasileiro do Rio Grande do Sul, que diz que o parto ocorre entre as 2 orelhas. Inclusive, recomendamos muito o seu livro, Entre 2 Orelhas. Vale a pena, Ricardo Jones.
Segundo, porque acreditamos também, como a Organização Mundial de Saúde, que nós podemos viabilizar uma experiência positiva de parto. Devemos e queremos. E por conta do Gentle Birth, que através dele nós sabemos que podemos recolocar a orquestra hormonal no trilho fisiológico. Eu sempre digo que antes do Gentle Birth, as equipes de parto ficavam reféns da condição emocional da mulher. Se ela estiver bem emocionalmente, tudo vai correr bem e ponto para a equipe. E se ela não estiver bem, eu tenho algum recurso para lidar com isso? O que eu posso fazer com essa situação? Quando o Gentle Birth nos apresenta algumas ferramentas que viabilizam a preparação mental e emocional da mulher, ela nos diz que sim, temos muito o que fazer. Vocês podem dizer, mas isso sempre existiu psicoterapia. Sim, mas a psicoterapia, ela não pode estar atrelada ao tempo da gestação. Ela tem um tempo próprio para ocorrer. E as nossas ferramentas podem se somar, caso necessário, a uma psicoterapia. Ou atender aqueles casos que não são necessários efetivamente uma psicoterapia. E para fechar, por que precisamos saber disso? Tem um livro da Millie Hill, lançado em 2020, que diz que o protagonismo feminino neste momento significa potencializar a mudança no mundo. E é preciso que a gente resgate essa compreensão de que o nosso papel tem uma contribuição enorme na mudança do mundo que queremos. Então, repetindo, o que uma espécie exige para existir? Reprodução, comunicação, vínculo, imunidade, comunidade e renovação. Tudo isso ocorre no período perinatal. Todas essas exigências se dão nesse período. A qualidade da vivência desse período vai definir a qualidade da existência desse novo ser. Claro, há sempre possibilidade de corrigir o rumo ao longo da vida, mas seria muito bom já começar pelo lado correto, pelo lado afetivo, pelo lado que fortalece a nossa existência, a nossa imunidade, favorece a capacidade de comunicação mãe-bebê, favorece a existência de um vínculo de apego seguro, um suporte social saudável dessa comunidade e a renovação, já que essa mulher sai uma outra pessoa após essa experiência. O que a gente precisa fazer para garantir que tudo isso ocorra? Bom, respeito à fisiologia, amor e assistência adequada. Primeira coisa, um trabalho de parto espontâneo, sempre que possível. É óbvio que uma indução, uma cesariana de emergência são intervenções que existem para salvar aquela gestação e aquele bebê. Muitas vezes salvar a mãe e o bebê. Mas todas as vezes que forem possíveis, nós precisamos deixar que o trabalho de parto espontâneo ocorra para que essa mulher seja inundada de uma ocitocina endógena. Baixar a luz. Temos estudos do Michel Odan que mostram que a luz azul, a luz de LED, interrompe a produção de melatonina. Então, quanto menos luz nós tivermos no ambiente, mais a gente favorece que essa melatonina seja produzida e ela é coadjuvante da ocitocina. Poucas palavras, não vamos excitar o neocórtex, vamos deixar que essa mulher possa estar entregue a um sistema límbico, a um sistema de conexão. A própria dor, ela tem uma função, a função da dor é ser um alerta e um enraizamento dessa mulher, uma ancoragem que é produzida, uma âncora que é produzida no aqui e agora, porque no cerne da dor, você não pode responder um WhatsApp, você tem que olhar para dentro de si, e é essa conexão que esse corpo pede. Segurança emocional, porque sem segurança emocional você vai despertar uma sensação de luta ou fuga, uma reação de luta ou fuga, uma produção de um estresse, uma ejeção de adrenalina que é antagonista à ocitocina. Quanto mais segura essa mulher estiver emocionalmente, mais produção de ocitocina endógena ela produzirá. Protagonismo feminino. Porque devolvendo esse protagonismo feminino permite que ela acesse essa força que ela não conhecia dentro de si mesma, que será tão determinante na criação desse filho.
liberdade de movimento, alimento, hidratação. Essa mulher não pode sofrer uma hipoglicemia porque ela não comeu nada, porque ela não bebeu nada, ou não ter força porque está se desvalindo, porque já gastou toda a energia num momento, como a gente falou, num evento de tão alto desempenho como esse. Aqui, equipe assistindo. Obstetrícia vem da palavra obstare, estar ao lado. Não é intervir, é intervir quando necessário, é monitorar, fazer com que todo esse percurso ocorra com segurança, mas não sendo o protagonista. A protagonista deve ser sempre a mulher e seu bebê. Os protagonistas devem ser sempre a mulher, seu bebê e seu parceiro. E suporte social, a presença de pessoas de confiança, como o parceiro, uma doula, fazem toda a diferença no processo de assistência ao parto. De novo, o mesmo autor, Michel Audin, ele produziu um livro, ele editou um livro chamado Poderá a Humanidade Sobreviver à Medicina? Audin questiona se o processo de parir, com tantas intervenções, com tanto desvio da sua fisiologia, não estaria impedindo as pessoas de serem recebidas com o hormônio do amor, com a possibilidade de construir vinculação no primeiro olhar, com o toque, com o pele a pele que estimula a progesterona, que massageia a hipófise, que faz eclodir ainda mais a ocitocina para aquele encontro entre aquelas duas pessoas. Ele questiona o que será de uma humanidade nascida de forma a impedir esse processo fisiológico tão bonito, tão humano. Uma vez a Leslie Page esteve no Brasil, e a Leslie foi a presidente do Royal College of Midwife do Reino Unido, e ela fez uma brincadeira dizendo assim, que ela achava que Trump não havia nascido de forma humanizada, que ele não deve ter recebido a ocitocina naquele encontro com a mãe. Eu brinco que talvez Bolsonaro também não. Quantas pessoas no nosso país, pela cesárea lativa, ou em Portugal, pela quantidade de indução de partos, não foram privados de viver esse primeiro momento de forma mais harmônica, saudável e amorosa. Portanto, quem atua no parto humanizado, atua para produzir essa retomada dessa fisiologia. Quais são os recursos que o Gentle Birth nos oferece? Nós trabalhamos com a aplicação de preparo mental e emocional voltada à gestante, disponível em iOS e Android, que é o app chamado Gentle Birth Hypnobirthing. Nós atuamos através da formação contínua específica para profissionais do parto no nosso curso online e atuamos também com os workshops para casais, né, onde o envolvimento do parceiro é fundamental, é passível de ser compreendido nesse workshop o quanto a presença dele tem uma função importante nessa cena. Então, será que eu consegui nesse percurso levar ao entendimento de que se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma de nascer? Essa frase não é minha, vocês sabem, é do Michel Audin, mas eu tenho certeza que quanto mais nós entendermos a profundidade dessa frase, mais nos comprometeremos com a promoção de experiências positivas de parto, que é o objetivo específico do Gentle Birth. Os profissionais certificados Gentle Birth se comprometem a isso, a produzir experiência, a facilitar experiências positivas de parto. Aqui estão as referências que usei para o trabalho. Estamos aqui terminando o nosso primeiro encontro. Gostaria de dizer
da felicidade de estarmos aqui juntas, esse número incrível de pessoas que se inscreveram para essa semana. Espero que desfrutem de todos os 7 encontros e aguardo vocês no último encontro, no 7º dia de semana de educação perinatal, onde teremos a oportunidade de tirar dúvidas, de ter um momento de interatividade, uma vez que será uma aula síncrona ao vivo. Então, aguardo vocês lá e muito obrigada pela companhia nesse nosso primeiro encontro. Espero que eu possa ter ajudado nessa compreensão de que o nosso papel é muito além do que um parto. É a construção de uma sociedade mais harmônica, mais solidária, menos dividida, mais amorosa. E que, acreditando nisso, saberemos que a cada mulher que atendermos, estamos construindo um mundo melhor. Obrigada.